Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Que alegria, que satisfação, que honra ter você, ter a sua companhia conosco. Muito obrigado, nós agradecemos muito e temos certeza que o Senhor, né, Marquinhos, fica muito alegre também. Certeza absoluta. Muito, assim, confiante, né, de que nós vamos passo a passo, momento a momento. Você sabe que nós já estamos completando esse mês que vem agora, 4 anos. 4 anos de programa. 4 anos de programa. Pela misericórdia do Senhor, né? Muita misericórdia, né? Pela misericórdia do Senhor. Não é por mérito nosso, É verdade. absolutamente, né? É verdade. E nós estamos falando, né, Marquinhos, sobre a questão desse avivamento, da necessidade, né, do Espírito. Sim. E nós vemos também o que é esse avivamento. Sim. E conseguimos discernir, pela graça do Senhor, né, discernir também o que não é avivamento. Né? É verdade. Certo? Assim, eu particularmente não vislumbro, não vejo um avivamento para os nossos dias. Sim. É verdade. Não vejo. Não vejo. O que nós vemos são movimentos, muitos deles sérios, irmãos preciosos, irmãos que, tanto na música quanto a palavra, preciosos, mas assim, não são a proeminência, o ápice das coisas, né, aquela coisa avolumada, mas que estão sempre buscando. Até mesmo porque o Senhor não prometeu isso para os últimos dias. Exatamente. A era de Laodiceia. Exatamente. Por um lado, nós temos que nos edificarmos uns aos outros e sempre nos manter avivados, mas o que nós vemos é que se dá muita ênfase para um avivamento inteiro, de uma nação inteira, que todos verão esse movimento, ou verão aquele ministério, o Brasil inteiro vai conhecer esse ministério. Mas o Senhor fala, olha, por aumentar por se multiplicar a iniquidade, Jesus falou isso, o amor de quase todos vai se esfriar. Ele fala isso nesse momento que nós estamos vivendo, antes do período da chegada da grande tribulação. Sim, é verdade. É verdade. O Senhor fala isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Então, na verdade, o que nós esperamos é o amor esfriar mesmo. Né? É isso que tem acontecido. Porém, nós não podemos nem devemos nos conformar. Porque depois o Senhor fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é esse que nós queremos incluir. É esse. Você ser incluídos e incluir. É perseverar. Perseverar. Aí haverá salvação para nós. Perseverar. E a Bíblia nos mostra, no Novo Testamento, principalmente, um caminho que o Senhor deixou para nós, de como perseverar. O Senhor deixou para nós como seriam esses últimos dias e o que é preciso fazer. E, na verdade, nós não precisamos, viu, Enio, fazer muitas coisas como esses homens fizeram. Eu gosto muito do exemplo de Moisés, que Moisés foi uma pessoa usada para trazer libertação para uma geração. Mas aí fala que ele foi criado lá no palácio de Faraó, tinha toda a formação dos egípcios, e ele era poderoso em palavras. Quando ele se achava o cara... Exatamente. Aí fala lá em Atos 7 que ele era poderoso em palavras, instruído. Aí fala que então ele teve a ideia... De que ele seria... De fato, seria ele. Seria ele. De fato. Mas não daquela maneira. Mas não daquela maneira, porque Deus queria o vaso, não queria a forma, queria o vaso. Conteúdo. Exatamente. Sendo mostrado. Então desce Moisés para o meio dos hebreus, convicto de que eu serei o libertador, de fato seria ele o libertador. Sim. E a primeira coisa que ele faz é matar uma pessoa. Então veja esse princípio. Quando você, nós fazemos qualquer coisa para Deus, ou seja para Deus ou não, convictos na nossa capacidade, convictos no nosso querer, sem querer entender um pouco ou sentir um pouco o coração de Deus, a primeira coisa que a gente gera é morte. Sim, com certeza. A gente gera é morte. Isso mesmo. Então Moisés ali matou um egípcio, e Atos 7 dá um detalhe isso um pouco mais do que em Êxodo, porque fala que ele matou e ainda ficou lá. Sim. Aí diz que ele viu 2 hebreus brigando, ele falou, olha, por que vocês estão brigando, vocês são os irmãos?
Então ainda ele estava convicto, matei um egípcio aqui, mas isso faz parte do meu processo de libertação do povo. Nós vamos aqui, imagino que ele pensou, vamos aqui nos organizar, vamos matar todo mundo e vamos embora. Aí os hebreus, para surpresa dele, falou assim, olha, quem te colocou como juiz sobre nós? Acaso também vai tu nos matar como mataste o egípcio? E eu vou te falar uma coisa, quem endureceu o coração deles, desse pessoal aqui, foi Deus. Sim, com certeza. Porque antes de Deus tratar com o Egito, tratar com o faraó, tratar com o povo de Israel, Deus precisava tratar Moisés primeiro. Sim. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão, tenhamos isso no nosso coração. De fato, Deus, Ele quer, Ele vai nos usar, mas Ele precisa tratar conosco antes. Então Moisés, eu quero chegar nessa parte, ele então fugiu e no deserto foi o período ali de Deus tratar ele. Sim. Então verdadeiramente ali ele foi se despojando de tudo que ele tinha, de toda a sabedoria, de toda a força. Então depois de 40 anos Deus o encontra, aí ele vai para outro extremo, Enio. Deus começa a falar, vai lá, ele já não quer, Senhor, manda outro, envia aquele que você tem que enviar. Duro de boca, não consigo falar. Eu sou pesado de boca, mas lá em Atos 7 fala que ele era poderoso em palavras. Então Deus fala com ele da primeira vez, ele fala que não, Senhor, eu não posso. Fala da segunda, Deus tem que falar 4 vezes com Moisés. Então ele entrou num outro extremo também, ele já achou que ele era inutilizável. Mas não é assim. Deus ele quer usar você, quer usar a mim, quer usar você muito. A gente só precisa estar assim como um vaso vazio. Eu quero colocar algo num vaso aqui, ó, tem que estar vazio para encher, né? Sim. Senão não tem como, né? É verdade. Espiritualmente falando também, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Não ocupam o mesmo espaço. Isso não é só fisicamente, É não. verdade, espiritualmente falando também. É verdade. Por isso é que eu vejo que a situação de Barnabé, por exemplo, ouve-se pouco falar. Pouco falar. Imagino que pouquíssimas pessoas conheçam Barnabé. Conheçam a situação de Barnabé. No entanto, era um homem muito espiritual. Sim. Né? O próprio em Atos fala sobre ele, né? Que ele era um homem espiritual e que ele não fazia isso, voltando para os programas que nós estávamos, né, falando, que você falou na segunda-feira. Sim, no início da semana. O que tem muito hoje, amado irmão, amada irmã, muitas vezes tem muita gente jogando para a torcida. Né? É verdade. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. O que é jogar para a torcida? É querer fazer lances lindos, lances bonitos. Um drible. Um negócio tal, um avivamento Y, tal, da minha igreja, do meu ajuntamento. É verdade. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Principalmente, isso é uma palavra principalmente para os líderes. Sim, é verdade. Muito cuidado, porque nós estamos numa era difícil. Foi o que nós falamos. A era em que o amor se esfriará de quase todo. Por quê? Por multiplicar-se a iniquidade. Né? Agora, por outro lado, é o seguinte, Marquinhos, quando me perguntam sobre o Ministério X, o Ministério Y, o Pastor X, o Apóstolo Y, para mim são todos homens de Deus. Sim. Eu não estou aqui, nunca fizemos isso nesses 4 anos, são todos homens de Deus. Agora, nós não estamos em cima do muro, não, são todos homens de Deus, no meu modo de entender, é assim. Agora, veja, o servo é do Senhor, não é meu. Eu não tenho direito de criticar o servo do Senhor. Bom, é verdade. O servo é dele, não é meu. Então, para mim é homem de Deus. Se porventura estiver fazendo alguma coisa que está diante do Senhor como iniquidade, conforme fala em Mateus 7, 21 em diante, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Aí o Senhor vai dizer, para aquele dia, olha, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não é? É verdade. Então, quanto a nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir, pregar o Evangelho, falar para as pessoas que há um evangelho que é além do que nós estamos acostumados por aí, né? Sim, é verdade. Uma graça salvadora, aleluia. Sim. A graça salvadora é maravilhosa, não é? Sim. Eu fico alegre em ver muitos programas de televisão, muitos pastores pregando o evangelho maciçamente. Eu fico alegre, não fico triste com isso. De fato. Agora, se essa pregação é uma pregação que naquele dia o Senhor não vai considerar como justa, isso é com Ele e Deus, não é comigo. Não nos compete. Não é? Quanto a nós, nós temos que ficar... Agora, precisamos mais do que nunca, de qualquer forma,
vamos dizer assim, realizar coisas, Sim, fazer verdade. coisas. Sim. Também não podemos ficar com medo. Como Moisés, não, Não é? me deixa aqui, não vou ficar aqui cuidando das minhas ovelhinhas, não. Ficou todo depressivo ali. Não, Tinha uma obra não. grande, né, que envolvia Moisés. Certo? Então, nós sabemos que precisamos fazer e esperamos fazer segundo a vontade de Deus. Sim. E que o Senhor, que a gente, aí sim, né, um coração de arrependimento, lá em Apocalipse, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, no que nós estivermos equivocados, o sangue de Jesus vem a nos cobrir. Sim. Não é verdade? Amém. Porque nós não podemos deixar de estar fazendo, de estar levando essa palavra. E assim é com todos os amados irmãos, né? Os líderes e tudo mais. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, né? Isso aí. Daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais sobre mexer um pouco mais nesse assunto. Isso aí, muito bom. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Nós estamos, Marquinhos, tentando aqui falar um pouco sobre um assunto, eu considero bastante difícil. Delicado, né? Delicado e até assim um pouco constrangedor. É. Pelo fato simples de que nós estamos falando algo aqui, dá a impressão às vezes que nós estamos falando sobre a liderança. Não, Sim. o servo é do Senhor. Nós É nunca vamos nos arvorar aqui em falar contra e falar isso. É verdade. E conforme nós estávamos falando no bloco anterior, se a obra de alguém que edificou, que está tentando edificar, né? Sim. É uma obra, vamos dizer assim, feita, como se diz hoje, né? Ao gosto do mercado. Sim, sim. Tá certo? É. Ao gosto do mercado. Né? Eu sei de uma coisa, Mateus 25, 26 diz assim, que fala para aquele servo, né? Que ele ceifa aonde ele não plantou. O Senhor, né? O Senhor Jesus Ele ceifa aonde ele não plantou. Se de repente o plantio é por outros motivos, se é um plantio de iniquidade, se é um plantio para achacar o povo de Deus em termos financeiros, se é um plantio para auto-vanglória, né? Sim. A vanglória, para se vangloriar, para dizer que o Senhor naquele dia vai saber separar tudo, né? Direitinho, o que é uma coisa e o que é outra. Mas mesmo assim, né? Agora me lembrou 1 Coríntios 3, de 10 em diante. Sim, sim. Cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Se o que edificou com madeira, feno e palha, a obra se queimará. Agora, se for ouro, prata e pedras preciosas, então, né? Esse receberá galardão. Esse receberá galardão. Né? Então, esse galardão, a palavra galardão, na verdade, é salário. Salário. Tá certo? Então, por um lado, nós temos a graça, que é graça, salvação é gratuita. Sim. Mas, por outro lado, nós temos o galardão, que é salário. Certo. Ou seja, se nós fizermos segundo o coração de Deus, nós, né, com isso mesmo. ouro, prata e pedras preciosas, seremos galardoados por verdade. ele. Se a obra for feita, pode ser uma obra linda, maravilhosa, cheia de coisas, mas se Deus considerar como madeira, feno e palha... Isso aqui é bem claro que isso é uma obra para Deus. Sim, que você me obra permite pra Deus. ler aqui? Exatamente. Ele fala aqui no versículo 14, né? Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, edificou. Sim. Esse receberá galardão. Se permanecer sobre o fundamento, edificou. Se a obra de alguém se queimar, que ele está falando aqui de maneira feno e palha antes. Sim. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Sim. Mas esse mesmo será salvo. Será salvo. Esse mesmo será salvo. Ou seja, ele está falando aqui para irmãos, Isso. para obreiros, para homens de Deus. Esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Isso. E até mesmo o que for edificado aqui, mesmo o que a gente quer mostrar é o seguinte, essas pessoas que chegaram, a forma, não é a forma que Deus talvez se agradasse, mas aqueles que chegaram com o coração sincero, com o coração limpo, voltado a Deus, todos os discípulos, todos os conservos que chegaram, mesmo uma obra feita de madeira, feno e palha. Todos aqueles que chegaram, Deus vai recolher.
no seu celeiro. Sim, assim que é dele. É ele verdade. ceifa onde ele não plantou. Ele ceifa onde ele não plantou. Isso é misericórdia de Deus. Misericórdia. Isso mostra o amor de Deus, né? O amor que Deus tem por nós. Então, Enio, eu vejo que o Senhor, ele sempre ele vê esperança em nós. Mesmo que nós não consigamos ver esperança em nós, às vezes eu olho para mim, aí às vezes uma palavra vem como essa e mostra quanto eu sou falho, quantas vezes eu sou orgulhoso, e pode ser que me ocorra de querer desistir, falar, quem sou eu para o Senhor me usar? Quem sou eu? Mas o Senhor, ele, ainda que eu o esqueça, ele não esquece de mim. Amém. Ele não esquece de você. Nós citamos Moisés. Moisés foi levantado para salvar o povo do Egito. Sim. O povo ali do Egito pode ser que pensavam, bom, Deus, ele esqueceu de nós. Esqueceu. Estamos aqui 400 anos. Porque, na verdade, o povo que esqueceu do Senhor. O povo que esqueceu. Mas Deus, ele lembra do povo. Sim. Ele lembra do povo. E no Velho Testamento, nos livros de reis, de juízes, nós vemos sempre o povo de Deus dando cabeçada, se afastando, mas Deus atraindo o povo de novo. Atraindo o povo com laços de amor, chamando o povo de volta. Agora, muito mais, como diz Paulo, nós já estamos salvos. Muito mais. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Ele. Sim. Muito mais agora. Amém. Muito mais agora. Então, há esperança para você, há esperança para mim. Mesmo. Deus, ele nos colocou na igreja. Sim. Nós precisamos entender qual que é a importância e o poder da igreja. Amém. Tira um pouco do seu coração o fazer, mas viva a igreja. Sim. Nós aqui nas nossas reuniões, tanto no programa, às vezes a gente usa o termo vida da igreja. Sim. Explicar para você o que é. A igreja não é uma organização, não. A igreja não é um fazer e receber, não. A igreja é viver. Viver. É um viver. Paulo fala, ele usa um exemplo que eu acho fantástico, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Exatamente. A igreja é o corpo. Então o corpo, ele faz aquilo que é determinado pela cabeça. E de onde está vindo a vida, os suprimentos? Corta a cabeça para você ver, o corpo morre. Então, por que nós, como corpo, vamos tentar ficar fazendo as coisas por nós mesmos e sofrendo? O apóstolo Paulo fala em Colossenses que ele é a cabeça do corpo. Sim. Ele é o primeiro entre os mortos. O Senhor Jesus é o cabeça do corpo. É o cabeça de toda a criação. Toda a criação, tudo foi feito nele, por meio dele e para ele. Amém. Todas as coisas foram sujeitadas debaixo dos pés deles, como dizem Efésios. Eu queria até ler esse versículo. Sim. Então aqui em Efésios 1, livro de Efésios, capítulo 1, versículos 20, 21, 22, eu vou ler aqui, diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. E fazendo-o assentar à sua direita, ou seja, à direita do Pai, nos lugares celestiais. Cristo, ele está acima de todo principado, ele está acima de toda potestade. Amém. E poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o cabeça. Aí no versículo 22 ainda diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja. Aleluia. Então por que nós vamos ficar sofrendo e batendo cabeça, sendo que Cristo é o cabeça? É só vivermos esse Cristo, como eu disse, nós vivermos a igreja. Amém. Ao invés de tentarmos fazer e receber e acontecer, mas a gente viver a igreja. E é isso que o Senhor deu para a igreja, Ele deu todas as coisas. Então há esperança para mim, Aleluia. Há esperança para você, e isso que é para nós, Joênia, é uma promessa nossa. Uma promessa para nós. Hoje em dia, é aquilo que você falou, muitas vezes as pessoas chegam num ajuntamento, né, na igreja, achando que é fazer, né? Fazer. Tem que fazer, né? Agora, é interessante o início lá em Atos 2:42, fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum, né? Então, veja que aqui no 46 fala assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Sim. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não diz aqui que eles estavam preocupados com um grande movimento, um grande avivamento, sim, é verdade. Como fazer alguma coisa, né? Então, hoje em dia, meu amigo, minha amiga, infelizmente,
muitas coisas, muito desejo do fazer, na verdade, se você for olhar com mais profundidade, você vai ver o seguinte, na verdade, hoje em dia, o mundo cristão, o mundo religioso, sim, não é? Uhum. Há uma necessidade que eu quero encerrar, que é o seguinte, há uma necessidade de suprir a demanda do mercado. É verdade. Suprir então, a demanda do mercado. Aí que é o problema, né, Marquinhos? É verdade. Mas, louvado seja o Senhor. Vamos, encerrar esse programa, fazer uma oração. Essa série que nós temos falado dessa palavra. Isso mesmo. Vamos orar para que o Espírito Santo, com todo o poder que há nele, possa trazer isso real para nós. Mas antes de orar, eu vou ler uma palavra de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. Sim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm suas águas. Quero dizer uma coisa para você. Se a partir dessa palavra Deus tem mostrado para você, assim como mostrou para mim nessa semana, que o que eu tenho feito, o que você às vezes pode ter feito é cavar cisternas rotas. Deixar o Senhor, o manancial de águas vivas, e cavar cisternas que não retêm suas águas. É verdade. Que a partir de hoje nós vamos orar que o Senhor possa criar em nós um coração de arrependimento. Faz essa oração. Senhor Jesus, amém. Senhor, aqui nesse programa, no poder do Teu nome, amém, na base do Teu sangue, sim, e confiado nessa promessa de Efésios 2, sim, que o Senhor deu todas as coisas à igreja. Aleluia. Senhor, assim como o Enio e eu, sim, e aquele que está nos assistindo, sim, se tem o Senhor, se confessou Jesus como Teu Salvador, este é a igreja. Aleluia. Senhor, e nós agora, Senhor, sim, nós queremos olhar para essas promessas. Sim. Mas primeiro, nós aqui nós nos arrependemos. Amém. Senhor, nos perdoa. Sim. Nos perdoa. Ilumina a mim, ilumina o Enio. Senhor, eu peço agora que o Senhor ilumine todo aquele que está nos assistindo. Sim, Senhor. E que nós possamos voltar imediatamente. Queremos voltar neste momento para o manancial de águas vivas. Aleluia. Voltar com o nosso coração inteiramente para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois é, então estamos, É isso aí. Terminando esse programa, fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.